Vamos seguindo aqui, pessoal, com a segunda parte da nossa aula de álgebra e cálculo relacional. Tá? Então, nós vimos aí um pouco do porquê da álgebra e do porquê do cálculo relacional. Né? Vimos aí as operações que elas fornecem e a base que elas fornecem para o SQL. E vimos algumas operações aí da álgebra relacional, que foram as operações de seleção, projeção e renomeação. Então, vamos seguir esta aula com as operações da álgebra relacional. A álgebra relacional tem as operações binárias, né, união, interseção e subtração. Elas são operações correspondentes, né, às operações matemáticas da teoria dos conjuntos. Tá? Então, o que é a união lá na teoria dos conjuntos? É quando eu tenho dois conjuntos e combino, né, os dois conjuntos num único conjunto, né, pegando os elementos do primeiro e os elementos do segundo, formando um novo conjunto. Se tiverem elementos repetidos, né, as repetições são descartadas, né, mantém-se apenas uma parte ou um elemento apenas daquilo que está repetido. Né? Se eu tiver A num conjunto e A em outro conjunto, eu coloco só um A no novo conjunto e não dois As, né, por exemplo. A interseção é a operação que pega aqueles elementos de dois conjuntos que são iguais e forma um novo conjunto apenas com os elementos que combinam o primeiro com o segundo, tá? Sem repetir os elementos. Tá? Então, por exemplo, se no conjunto eu tenho os elementos ABC e no outro eu tenho apenas e no outro eu tenho os elementos C, D e E, então eu tenho que os dois têm a letra C. Então eu crio um novo conjunto com a letra C, é a interseção. E a subtração é aquilo que está num conjunto e não está no outro conjunto. Eu tiro aquilo que é diferente para formar um novo conjunto. Tá? Então são operações binárias porque ele trabalha em cima de dois conjuntos e no caso aqui vão trabalhar em cima de duas relações, sendo que uma relação pode ser o resultado de outra operação. Então no modelo relacional, as duas relações que vão fazer parte dessas operações devem ter o mesmo tipo de tuplas, ok? Não faz sentido eu unir duas relações com quantidade de colunas ou graus diferentes, tá? Ou seja, eu preciso ter a mesma quantidade de tuplas e a ordem das tuplas, né, tem que ter o mesmo tipo de dado. Não precisa representar a mesma coisa, não precisam ter o mesmo nome, os atributos, mas os atributos precisam ter o mesmo domínio, o mesmo tipo de dado, né, a mesma quantidade de caracteres, né, por exemplo, numa string que eu defino que apenas tenha 20, o outro também tem que ter de 20, tá? Então, ele tem que ter o mesmo domínio para cada par correspondente de atributos. Não faz sentido eu pegar uma relação de 3 atributos e querer fazer a união com outra de 10. Não tem como. Né? Nunca vai dar igual, porque ele faz ou nunca vai conseguir gerar uma relação correta, porque ele precisa determinar na nova relação quantas colunas terá na nova relação e a combinação das tuplas para cada coluna que for criada. Então, o nome dos atributos da relação resultante dessas operações serão os mesmos da primeira relação. Tá? Então, lembrando, né, duas relações eu posso unir, ou fazer interseção, ou fazer subtração. Tá? Não precisam ter o mesmo nome, mas precisam ter o mesmo grau e o mesmo domínio, e a mesma ordem, né, em relação ao domínio dos atributos. Mas o resultado, qual vai ser o nome dos atributos da relação resultado? Será o nome dos atributos da primeira relação, ou da esquerda, né, do operando de união, interseção ou subtração. Isso aqui vai ser importante porque o SQL vai utilizar esse mesmo conceito de grau, de domínio e de nomenclatura, né, da nova relação lá nos comandos ou no resultado da consulta SQL. Tá? Mesma coisa no SQL. Então, olha só. Os símbolos de união, interseção e diferença são os mesmos lá da teoria dos conjuntos, da matemática mesmo, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho as relações R e S. Então, a união é R, U, S, ok? O resultado vai ser
a união, né? Vai ser uma nova relação que inclui todas as tuplas da primeira relação e todas as tuplas da segunda relação, tá? Um abaixo do outro, não é um lateral à outra, não, é um abaixo do outro. Todas as tuplas da primeira com todas as tuplas da segunda, uma abaixo da outra, tá? E se houver duplicação, serão eliminadas. A interseção, no caso que o SQL vai ter esse mesmo conceito, vai eliminar a duplicação no resultado. A interseção, R, o invertido, ó, mesmo jeito da matemática, R, interseção S, e o resultado vai ser as tuplas que são iguais nas relações R e S. E o igual refere-se a que todos os valores das tuplas sejam iguais, tanto em R quanto em S, ok? Resulta numa relação que inclui todas as tuplas que estão tanto em R quanto em S, tá? E a diferença é representada por R menos o R, subtração, do mesmo jeito lá na teoria dos conjuntos. Resulta numa relação que inclui todas as tuplas que estão em R, mas que não estão em S, tá? Todas que estão em R e não estão em S. E aí a gente vai ver, né, mais para frente, algumas propiedadezinhas e vamos verificar que tanto faz S união R união S, como S união R, R interseção S ou S interseção R, mas a ordem na subtração faz diferença. Se eu colocar S menos R, serão todas as tuplas de S que não estão em R, que é a diferença de R menos S, tá? Então não vai ser comutativa. União e interseção serão comutativas. Então vamos ver aqui um exemplo aqui, ó. Eu estou aplicando a seleção em funcionário com a condição de DNR igual a 5 e colocando a nova relação func_step5. Sobre esse resultado, eu estou projetando aqui apenas o CPF, no resultado 1, ok? E aí, ó, na func_step5 eu também estou projetando apenas o CPF supervisor, ou seja, eu tenho um resultado 1, que vai ter o CPF dos funcionários do departamento 5, e no resultado 2, né, eu estou renomeando o CPF supervisor também para CPF, eu estou colocando o CPF dos supervisores do departamento de número 5. E o resultado vai ser o quê? Vai ser a união dos CPFs, né, do funcionário, no caso aqui do departamento 5, né? Vai ser o resultado 1, união resultado 2, vai ser a união, vai ser todos os CPFs dos funcionários e dos supervisores desses funcionários, na relação resultado, ok? Quantos atributos vão ter no resultado? Apenas um, porque o resultado 1 e o resultado 2 possuem apenas um atributo. A operação união produz das tuplas que estão ou no resultado 1 ou no resultado 2, ou em ambos, enquanto ele elimina quaisquer duplicados. Essa operação aqui, ó, de cima, ela pode ser escrita também de forma única, né? Aí fica um pouco mais complexo. Aqui está bem divididozinho, né? Uma linha para cada operação, mas eu posso fazer desse outro jeito aqui, ó. Seleciona de funcionar projeta o CPF desta seleção, que é a seleção de funcionário departamento igual a 5. União com projeta o CPF supervisor da seleção do funcionário cujo departamento é igual a 5. Então, desse resultado, faço a união e coloco na relação de nome resultado, ok? Então, olha só, na operação anterior que nós fizemos separado, nós temos aqui resultado 1 tem esses CPFs, resultado 2 tem esses CPFs, e o resultado final tem a união do resultado 1 com o resultado 2. O professor tem 6 aqui, de 1 e 2, e tem apenas 5 no resultado final, porque ele eliminou a duplicação. Por exemplo, ó, esse funcionário de CPF 3, 3, 3, 4, 4, está aqui também, ó, no resultado 1. Tá? Então, ele aparece apenas uma vez no resultado final. Ok? Vamos, então, agora pegar essas relações aluno e professor, que está aqui no nosso exemplo, e aplicar as operações de união, interseção e subtração. Veja aqui, aluno, PN, um N, então, Suzana,
primeiro nome Suzana, último nome Ial, Ronaldo Lima, José Gonçalves, Bárbara Pires, Ana Tavares, Jonas Wang, Ernesto Gilberto. Professor, primeiro nome e último nome, João Silva, Ricardo Braga, Suzana Ial, Francisco Leme, Ronaldo Lima. Veja que há algumas repetições aqui, ó. Suzana Ial, Ronaldo Lima, são duas duplas que tem tanto em aluno quanto professor, que nós vamos ver aqui no resultado final. Então vamos aplicar a união de aluno com professor. Vão ter o quê? Todos os alunos com os professores sem as duplicações, sem Suzana Ial, Ronaldo Lima, que já estão aqui na primeira relação. Ó, então nós temos aqui, ó, 3, 6, 7 com mais 5, são 12 linhas no total, mas tirando essa repetição vão ficar apenas 10. Ó, 3, 6, 9, 10 linhas no resultado. Ok? A interseção pega apenas aquilo que tem tanto na primeira relação quanto na segunda relação. Lembrando que são sempre todos os valores daquela linha. Se tiver 10 valores iguais e um diferente, 10 atributos com valores iguais e um atributo com valor diferente, então a tupla não equivale nas duas relações. Mas nós temos aqui, ó, PN e UN. Por que PN e UN? Porque é o nome dos atributos da primeira relação. Se eu tivesse colocado professor, interseção, aluno, ia aparecer P-nome e o nome. Então nós temos aqui Suzana Ial e Ronaldo Lima na interseção. E a subtração, veja como é diferente, olha só. Todos os alunos que não são professores, ó, aluno menos professor, José Gonçalves, Bárbara Pires, Ana Tavares, Jonas Wang e Ernesto Gilberto. Todos os professores que não são alunos, ó, professor menos aluno, João Silva, Ricardo Braga e Francisco Leme. Tá? Então nós temos essa diferença aqui na subtração, enquanto nas outras operações de união e interseção o resultado é o mesmo. Ok, então daí nós conseguimos extrair essas propriedades da união e da interseção, que são comutativas, R união S igual a S união R, e R interseção S igual a S interseção R. São associativas e enárias, aplicáveis a qualquer quantidade de relações, ou seja, eu posso fazer R união o resultado de S união T é a mesma coisa que R união S, e o resultado fazer união com T. E R interseção S, fazendo a interseção primeiro aqui, e depois pegar o resultado e fazer interseção com T, é a mesma coisa que fazer R interseção com o resultado de S interseção T. Tá? Já a diferença não é comutativa. Ok? E eu tenho uma outra propriedade aqui, em relação à interseção, igual na teoria dos conjuntos, igual também na lógica matemática. R interseção S é a mesma coisa que eu fizer R união S menos R menos S e o resultado fazer menos R menos R, ok? Vocês podem pegar aí as relações R e S, montar ali, por exemplo, aluno professor e verificar, faz R interseção S e depois faz isso aqui, ó, todas essas operações para você constatar que R interseção S é a mesma coisa que, ou seja, eu não preciso ter a operação de interseção, eu posso substituir a interseção por toda essa expressão aqui, só que é mais complicado, né, pessoal? É bem mais complicado fazer tudo isso aqui, mas é a mesma coisa. Beleza. Em SQL, pessoal, nós vamos ter nomes especiais para união, interseção e subtração, que são as operações union, intersect e except, que nós vamos aplicar lá no SQL. Ok? Existe também, pessoal, a operação de produto cartesiano, que é a mesma operação de produto cartesiano da teoria dos conjuntos. Na teoria dos conjuntos, por exemplo, se eu tiver um conjunto com os atributos ou com os elementos AB e no outro tiver os elementos CD, o resultado do produto cartesiano vai ser a combinação dos elementos do primeiro conjunto com o segundo conjunto. Vai ser A, C, A, D, B, C, D, D. Então, eu vou ter aí 4 elementos de novo conjunto, que vai ser a combinação dos elementos. E no produto cartesiano, na álgebra relacional, vai ter o mesmo conceito. Eu vou combinar as tuplas da relação R com as tuplas da relação S. Tá? Eu não vou colocar tuplas embaixo da outra, não. Eu vou
combinar tuplas. Então, por exemplo, se a relação R tiver cinco atributos e a relação S tiver 4 atributos, a nova relação terá 9 atributos. Né? Eu vou combinar a relação R com S. E se a relação R tiver 10 tuplas e a relação S tiver 3 tuplas, a nova relação vai ser a multiplicação. 10 vezes 3 terá 30 tuplas. Né? Todas as tuplas de R combinada com todas as tuplas de S. Tá? Então, é uma operação também de conjunto binária. Nesse caso aqui, as relações não precisam ser compatíveis, como as outras operações que nós vimos. Não precisam ser compatíveis, que ele vai combinar tudo. Tá? Todas as linhas. Resulta numa relação que combina cada tupla de R com cada tupla de S. Okay? O resultado, né, por exemplo, aqui de uma relação R com os atributos A1, A2, AN, o x aqui simboliza o produto cartesiano. E eu tenho uma relação S com os atributos B1, B2 e BN, eu vou ter uma nova relação Q com N mais M atributos, tá? A1 até AN e B1 até BN. E o número de tuplas vai ser a multiplicação do número de tuplas de R com o número de tuplas de S, como eu já expliquei para vocês. Ok? Então, olha só aqui um exemplo, tá? Eu quero recuperar os nomes de dependentes de cada funcionário, ok? Os resultados parciais estão no livro, tá bom? Na edição 6 está na página 104, você pode conferir o resultado parcial de cada linha aqui destas operações. Então, olha só, é feita a seleção em funcionário, fazendo a condição sendo sexo igual a F, coloca na nova relação Func-mulheres. Tá? Aí faça a projeção desse resultado, Func-mulheres, apenas do P-nome, o nome, e CPF coloco na relação Func-nomes. Tá? Dessa relação Func-nomes das mulheres, ele está fazendo o produto cartesiano com o dependente, ou seja, vai pegar o resultado Func-nomes e todas as tuplas de Func-nomes combinar com todas as tuplas da relação dependente. Então, vai misturar aí, né, funcionárias com dependentes, se é dependente dele ou não. E depois vai fazer uma seleção aí. Então, colocou na relação Func-dependentes. Beleza. Então, a Func-dependente está misturado aí, né? Eu tenho um funcionária com um dependente que não é dele. Então, eu vou agora selecionar de Func-dependentes apenas aquelas linhas cujo CPF do funcionário bate com o FCPF no dependente, com a chave estrangeira lá no dependente, para poder pegar realmente os dependentes daquela funcionária. E aí atribui na nova relação dependente partic, tá? E desse dependente partic está fazendo a projeção para pegar apenas o primeiro nome e o último nome da funcionária e o nome do dependente e colocar o resultado na relação resultado, ok? Então, está aqui uma forma de eu fazer a junção de tabelas, né? Pegar dados de uma tabela e combinar com dados de outra tabela, utilizando o produto cartesiano seguido da seleção para poder eu filtrar apenas aquilo que realmente faz sentido. Porque quando eu faço produto cartesiano, eu misturo tudo. Eu combino tudo, né? Todas as tuplas de uma tabela com todas as tuplas de outra tabela. E junto atributos também, né? Todos os atributos de uma com o outro. Então, eu seleciono e depois faço a projeção daquilo que realmente eu preciso. Ok? Isso aqui que nós fizemos, né, de produto cartesiano seguido da seleção, tem uma operação só para isso, para poder simplificar isso daqui, que é a operação de junção. É um produto cartesiano com a condição de junção, para poder combinar, mas combinar com aquilo que eu quero, tá bom? Para depois não precisar fazer outra seleção. Então, eu tenho a junção, né, que é uma operação binária de R com S, o símbolo é um X fechado em ambas as partes, ambos os lados aqui, né, com uma condição de junção, já aqui a condição, né, de junção das relações já colocado na própria operação,
tá? Então, ela combina tuplas relacionadas de duas relações. É uma operação de produto cartesiano seguida de uma seleção, ok? E essa condição aqui pode ser combinada, né, com AND e com OR, ok? Normalmente nós utilizamos AND quando estamos fazendo junção, tá? Então, uma condição, AND outra condição, AND outra, etc, ok? A condição de junção é especificada sobre atributo das duas relações e é avaliada para cada combinação de tuplas. Então, ele combina tudo internamente, aplica a condição e retorna só aquilo que eu realmente quero e realmente faz sentido, tá? Então, olha só, aquilo tudo poderia ser simplificado, mas nós temos aqui um outro exemplo, né? Recuperar o nome de gerente de cada departamento. Então, olha só, eu posso fazer, eu pego o departamento com funcionário, aplico o produto cartesiano seguido da seleção, ou seja, a junção, em que o CPF do gerente do departamento seja igual ao CPF do funcionário. Coloco esse resultado em DEP-GER, e sobre esse DEP-GER eu quero apenas projetar o DNOME, o último nome e o PNOME colocar no resultado. Aqui um exemplo, né, do DEP-GER, na primeira operação que é realizada aqui em cima. Ele faz a filtrar o produto cartesiano, ou seja, eu tenho aqui todos os atributos de departamento, com todos os atributos de funcionário, né? Internamente ele fez a combinação de todas as tuplas, mas aí em seguida, imediatamente ele aplica a condição de junção, e aí só retorna essas três tuplas, né? Que são as que realmente têm os funcionários que realmente são aqueles gerentes daquele departamento, para pegar o nome deles, ok? Então, como eu quero apenas o nome e o departamento do gerente, eu pego o DNOME, o nome e PNOME no resultado, ok? Então, olha só que resumindo, né, aquilo que nós falamos, né, junção e produto cartesiano. O que é a junção? É o produto cartesiano seguido da seleção, ok? Que é a mesma coisa que fazer o quê? O símbolo da junção, CPF, FCPF, ok? Beleza. Existem algumas junções especiais, tá? Na condição de junção podem ser utilizados operadores de comparação da álgebra relacional. Quando a condição de junção possui apenas um operador igual, a junção é chamada de equijunção. E nós podemos ter aqui a junção natural, que é simbolizada pelo asterisco, R**S. O que é a junção natural? Eu não coloco a condição de junção, mas ele vai fazer um produto cartesiano e em seguida, imediatamente, ele verifica quais atributos, né, das duas relações têm o mesmo nome. E aí vai combinar as tuplas, né, com base nos atributos que possuem o mesmo nome. Então, ele vai verificar os atributos das duas relações que têm o mesmo nome e vai verificar quais tuplas possuem o mesmo valor para esses atributos. E aí o resultado serão as tuplas que têm o mesmo valor para esses atributos, ok? Então, é chamado de junção natural. Um exemplo aqui, eu quero pegar os projetos de um determinado departamento, tá? Mas lembre que projeto não possui atributos com o mesmo nome de departamento. Então, o que eu faço? Eu estou renomeando, um exemplo aqui, na relação departamento, os atributos para DNOME, DNUM, CPF gerente, data início gerente. Veja que eu mudei o nome de número para DNUM, que é o mesmo nome que tem lá em projeto, tá? Na chave estrangeira de projeto. Coloquei na relação DEP. E aí, a junção natural de projeto com DEP. Veja que não tem nenhuma condição aqui, internamente ele vai combinar os atributos com o mesmo nome. Se não tiver atributo com o mesmo nome, ele vai retornar um produto cartesiano, tá? Então, e aí o resultado ele coloca em projeto DEP. Então, ele vai aqui nesse resultado colocar apenas os projetos cujo número de departamento, ele vai juntar, vai pegar os projetos e combinar com o departamento, mostrando o nome dos departamentos, tá? Na mesma linha, ok? A junção em SQL, tá? Nós chamamos lá de junção interna, né? A junção vista até aqui é chamada de junção interna. Essa junção interna, lá no SQL, a gente vai utilizar a palavra-chave join
ou inner join seguido de uma cláusula chamada on. Essa on vai ter a condição de junção. Então, nós vamos ter duas formas, na verdade, de fazer junção. No firmware nós vamos ver como fazer, mas vai ter um operador específico, uma palavra-chave específica para fazer junção, que é inner join, ou simplesmente join, seguido de uma cláusula on com a condição de junção. Quando usamos só firmware, nós colocamos as tabelas que vão ser juntadas no from e a condição de junção no where, tá? E também a gente vai poder fazer junções com consultas alinhadas. Depois vamos aprender como fazer consultas alinhadas também, ok? E só antecipando algumas coisas aí de SQL que nós vamos ver mais na frente, tá? Então aqui, pessoal, concluindo aqui e resumindo, né, as operações da álgebra relacional, tá? Nós temos aqui o conjunto de operações da álgebra relacional são seleção, projeção, união, renomeação, subtração e produto cartesiano. Essas operações formam um conjunto completo da álgebra relacional, tá? Ah, professor, e as outras? Interseção e junção? Bem, elas são mecanismos adicionais, tá? Para facilitar as consultas, tá? Mas essas operações aqui formam um conjunto completo. Mas aí eu, obviamente, vou ter, para simplificar nossas consultas, a interseção e a junção, ok? Que aí eu estou fazendo aqui a correspondência para mostrar que a junção é a mesma coisa que o produto cartesiano seguido de uma condição, uma seleção, e a interseção é a mesma coisa que fazer a união, tá? E subtrair do resultado, né? União de R união S e tirar R menos S, interseção S menos E, ok? Então nós temos aqui esses pontos. E aí vocês podem, né, ver outras operações, né, que são mais convenientes também, que são fornecidas pela álgebra relacional, que vocês podem ver na seção 6.3.4 e 6.4.5 aí na edição de número 6 do livro de sistemas de banco de dados. Mas o que nós vimos aqui é suficiente, que apresenta correspondências com SQL que vão nos ajudar a compreender melhor o SQL, ok? Próximo vídeo aula nós seguimos aí com o cálculo relacional. Então, até a próxima vídeo aula.